Oi, gente. Não sei, minha internet deu um pane aqui, parou de funcionar total, tive que desligar, ligar de novo. Mas vamos ver se o Jorginho volta aí, pede para entrar. E aí a gente recomeça. A nossa conversa tava tão boa, né? Uma dó, uma pena essa internet ficar instável, mas às vezes essa hora é muito repleto. Opa, Jorginho entrou. E aí, Jorginho? Minha internet, não sei o que aconteceu. Eu tava até triste aqui já. Falei, nossa, a hora que Tão o papo boa. tava começando. A hora que o papo tava começando a ficar bom, Foi também. até o café acabou. Mas vamos retomar, Jorginho. Vamos retomar, que o papo tava bom demais mesmo, viu? Deixa as Eu pessoas até entrar um fiquei com o pouquinho mais aí pra coração, gente. eu fiquei com o coração triste, assim, apertado. Falei, pô, agora que o negócio tava começando a esquentar. Pois é. Mas para mim aqui eu vejo muito a sua pipocando bem, assim. Eu não sei se você tá no 4G, se você tá no, Não, eu na, tô. na, na Wi-Fi, me falha mais a sua. Para mim, pelo menos, ela trava. A minha não tem como eu saber se tá travando ou não, porque eu tô na parte de baixo aqui, para mim fica limpo. Mas eu não sei para você se a minha imagem tá limpinha aí, tudo direitinho. Se A tiver tudo sua, ok, a gente segue. a sua travou algumas vezes pra mim, mas vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Vamos Então, seguir. a gente Não estava é mais nem falando do que a gente tava falando. A gente estava falando sobre. A gente fez a Ah, escolha, ficou tudo certo, mas daí o paciente volta e a cor não está muito boa, ou está cinza demais, ou está esbranquiçado demais. O que é que eu faço? Além de chorar, você tinha falado, chora. Além de chorar, além de eu ficar falei, triste, chora, como é reza pro que eu. paciente não ser chato. Exatamente. Mas como é que eu posso resolver? Né? Porque, de repente, eu estou diante do problema. Como é que eu posso Uhum, resolver esse problema? tá. O que eu tava falando, Paulinha, é que talvez seja mais interessante que uma dica legal é você documentar muito bem o que você está fazendo, né? Você anotar no prontuário do paciente todas as resina que usou, que cor que foi, né? Cada camada, se possível, registrar isso fotograficamente. Por quê? No momento de você checar do paciente a possibilidade ou checar o erro, fica muito mais fácil de você lembrar o que foi que você errou. Então, por exemplo, sei lá, deixar um celular com a secretária. Hoje, agora em tempos de Covid, eu já não sei mais o que pode, o que não pode, mas tudo está ficando tão difícil para a gente no consultório. Mas, assim, ter um bom registro é fundamental, porque aí você pode pensar, botar só. Primeira coisa, quando você vê um erro, você vai botar a cabeça para pensar: meu Deus, o que eu fiz para ficar dessa forma? Vamos lá, ficou cinza? Se ficou cinza, está translúcido. Se está translúcido, é porque eu posso ter errado na opacidade dos materiais. Um material mais opaco me deixaria o dente mais luminoso, não cinza. Então, será que eu usei uma dentina na quantidade adequada? Será que eu não usei muito esmalte? Então, é mais ou menos esse jogo. E se você tem isso registrado, né, se você tem isso anotado, facilita demais o entendimento, né? Facilita demais você. Ah, agora eu entendi por que eu errei assim, assim, assado. Ah, entendi por que, onde está a falha. E aí fica fácil de fazer a correção. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. E falho muitas vezes. Falho muitas vezes. Porque às vezes eu chego, pego um prontuário de um paciente, por exemplo, que fraturou um dente, né? Fraturou um dente. Eu não sei, lá no meu consultório os pacientes quebram dente, eu não sei no seu. Com certeza. Na Por... verdade, aqui eu não sei como é que está aí em Maceió, mas aqui na Bahia, aqui em Salvador, a gente está proibido de fazer atendimentos eletivos. E o que tem movimentado o consultório de muitos É colegas urgência. são essas fraturas dentais que acontecem
né, de forma muito contínua, muito diária até, na nossa clínica, né? Exatamente. O eletivo a gente até pode também aqui, sabe? Com algumas regras de aumento de horários, sem fluxo de pacientes, sem acompanhante, a gente pode fazer hora marcada, a gente pode fazer eletivo também. Só que vou dizer para vocês, os pacientes não querem ir. Exatamente, Essa semana eu atendi 2 pacientes. Não, exatamente. 3. 3 pacientes eu atendi essa semana. Os 3 eram pacientes de urgência. É, Os 3 eram pacientes de urgência. Não eram pacientes que estavam com tratamento, que retomaram. Não. Quem tinha que retomar, retomou, fez. E quem tinha para retomar e que não quis fazer, está lá esperando. Porque, assim, exatamente, queira ou não queira, são situações que, na maioria das vezes, podem esperar, né? com certeza. E aí, isso que a nossa profissão vai sofrer um pouquinho daqui para frente. Esse adiamento, né? Mas não é só nossa profissão, não, Jorginho. São todas as Sim, áreas, né? Meu marido é médico e ele fala, as pessoas não têm mais câncer, não tem mais nada, porque os problemas estão todos sendo adiados, né? sim, sim, exatamente. Está vivendo uma situação complexa e a gente vai ter aí um período de adaptação que enfim, né, que faz Faz parte parte. da vivência mundial e inclui a nossa profissão, lógico. Mas vamos retomar lá para as Exatamente. dicas. Então, a primeira dica, que foi a escolha de cor, né? Conheça o Conhecer seu sistema adesivo, o seu sistema de resina. resinoso, conheça Abraço, PQ. conheça a translucidez e opacidade de cada massa desse sistema e Exatamente. linke isso ao seu paciente. Assim você vai errar menos na escolha de cor. Presta atenção, faça essa escolha no dente, porque a face do paciente, a pele do paciente Tudo confunde isso tem muito, é um fator influência. de conhecimento muito importante, né? Segundo, mesmo fazendo isso tudo, se der errado, a gente vai ter que fazer um reparo naquela resina. E aí a gente precisa prestar atenção, né, Jorginho? Onde eu errei? Se eu errei com muita translucidez ou se eu errei com muita opacidade, para que eu corrija aquele erro. E eu só vou corrigir, como você disse, se eu registrar muito bem o que eu fiz. Né? As resinas que eu usei, as massas que eu usei, como eu as utilizei. Perfeito. Jorginho, vamos para mais uma dica aqui que eu achei Bora. bem interessante. É o seguinte: muito falado sobre pontos de contato em dentes posteriores, né? Então, fazer resina composta em dente posterior requer um cuidado enorme, né? No posicionamento da matriz, no brunimento prévio dessa matriz, no pré-encunhamento, no uso de uma cunha adequada, e eu consigo estabelecer o contato no dente posterior. Mas sabe que às vezes eu recebo muito paciente que vem de outros colegas e que o contato anterior não está bem estabelecido, principalmente pacientes pós-ortodontia e que fecham diastema. Mesmo fechando diastema com a resina composta, esse diastema ele não vem completamente vedado, ele não vem com aquele ponto de contato bem estabelecido. Você tem alguma dica para isso aí? Tenho sim. Eu vou até abrir aqui e está escrito exatamente dica. É mesmo? Aqui, ó. Opa! Olha lá, dica, contando proximal. Né? Show! Essa aqui foi inclusive uma aula que eu dei no stand da Ultradente, lá no CIOSP. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao ponto de contato anterior é que a nossa parede proximal ela não é reta. Ela tem um formato arredondado aqui, ó. Bom, e aí a gente tem um grande problema que a maioria das pessoas gosta de trabalhar com uma tira de poliéster e gosta de abraçar o dente, né? Gosta de abraçar o dente. Quando você abraça o dente, você certamente não dá o mesmo contorno que você tem na parede aqui, ó. Então é muito difícil fazer com que o ponto de contato fique, primeiro, na posição correta, segundo, que ele fique efetivo, que ele fique eficiente. Tá? Então, primeira dica, primeira informação que eu posso dar, ó, evitem fazer isso aqui, ó, pegar a tira de poliéster, coloca a resina, abraça o dente e fotopolimerize. Tá?
porque você dificilmente vai conseguir um ponto de contato eficiente, Essa tá? complexidade, né, que é importante, né, Jorginho? Exatamente, você não vai conseguir, porque na face proximal eu não tenho só um ponto de contato, eu tenho uma face de contato. Eu tenho uma face de contato. E se eu abraço dessa forma, eu não tenho um contato correto nessa região. Então eu preciso pensar que isso aqui ele precisa ser melhor executado. Ele precisa ser melhor executado pelo profissional. Então algumas coisas, algumas alternativas a gente faz para isso, né? Uma delas é usar para fazer a resina da região proximal, usar a técnica, por exemplo, da tira tracionada. Isso a gente já mostrou, mostra lá no curso e tudo, onde a gente insere o material, abraça levemente o dente e traciona essa tira para a palatina, ok? Tira a tira do dente. Depois, com a espátula, com o pincel, se ajusta os excessos na posição, tá? E no final das contas, e no final polimeriza. O grande problema da tira tracionada é que muitas vezes, se o dentista não tomar cuidado, acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tracionou, nós tracionamos para palatino e olha o que sobrou aqui, ó. Excesso na região palatina. E aí, isso aqui ele deve ser muito bem ajustado, tá? E ele deve ser muito bem ajustado, isso aqui. Quando você traciona quando você tira a tira de poliéster, você ainda não tem face de contato, você não tem ponto de contato. Por quê? Você tem a espessura da tira, tem o espaço da tira. Mas a partir do momento que você pega uma espátula, aperta esse material, ou mesmo com um pincel, você ajusta, termina essa parte proximal em zero aqui, o que vai acontecer? Um dente vai encostar no outro e você vai conseguir o ponto de contato bem eficiente. Uma outra coisa que pode utilizar nessas situações é isso aqui, ó. Tá? É a matriz única da Polidentia, que é essa matriz aqui. Como é que funciona essa matriz? Essa é uma matriz que ela pode abraçar o dente nas duas proximais, ok? Nas duas proximais. E aí, antes de começar, a gente vai fazer a restauração, por exemplo, borda incisal, depois faz aqui a parede palatina. Depois eu preencho o dente. A parede palatina não, desculpa, a parede proximal. Qual que é a vantagem dessa tira metálica? Ela é uma tira bem fina, né, de espessura bem baixa, dificilmente ela compromete o ponto de contato, tá? Dificilmente ela compromete o ponto de contato. Você coloca a resina, dá uma brunidinha na tira, no metal, coloca a resina, fotopolimeriza e você já tem essa parede aqui pronta. E aí fica muito mais fácil. Isso evita, por exemplo, o tracionamento, evita um excesso proximal, tá? Tomando devidos cuidados, a gente consegue fazer um esmalte aqui funcionar de uma maneira bem interessante, tá? Bem interessante, a gente consegue funcionar com essa matriz única aí. Essa matriz, ela é suíça, finlandesa, de uma empresa chamada Polidentia. Não, desculpa, suíça. E ela é comercializada no Brasil pela Quinelato. Né? A Quinelato é importadora e você encontra tanto com a Quinelato como também com dentais por aí. Chama matriz única anterior. Perfeito, perfeito. E quando você usa essa matriz, Jorginho, você também pode associar o uso de cunha, né? Porque você Isso. pode gerar um ligeiro afastamento e permitir que esse ponto de contato ele seja mais justo, né? Ele esteja mais ajustado realmente. É exatamente aqui, ó. Vou mostrar de novo. Olha lá, ó. Ela cunhadinha. Perfeito, perfeito, Ela perfeito. cunhadinha, tá? Você pode fixá-la com cunha, tá? Pode fixá-la também com barreirinha gengival, tipo top dan, mas a cunha ela consegue fazer aquela pressão, fazer a melhoria do espaço ali, você conseguir efetivar melhor o ponto de contato, como a gente faz em posterior. Né? Quando você tem um contato que já é bem justinho, tá? Eu normalmente não coloco cunha, eu coloco já direto a barreirinha gengival aqui. E eu posso associar as duas coisas também, tá? Não tem dificuldade nisso não, associar as duas alternativas de trabalho. Ô, Jorginho, e você tem experiência de, por exemplo, quando você vai fechar um diastema e você tem um espaço, que o que a gente vê muito na clínica às vezes o profissional que fecha o diastema, então ele primeiro faz um dente e depois faz o outro. Daí o primeiro Uhum. dente que
faz para fechar, ele deixa uma convexidade um pouco mais exagerada. Aí o segundo dente, ele fica mais reto ou até, às vezes, ligeiramente côncavo, né? Você já viu isso? Eu não tenho aquela dupla convexidade das paredes, por exemplo, mesiais de dois centrais. Então, quando isso acontece, você consegue colocar duas matrizes dessas ao mesmo tempo, uma de um lado, outra do outro? Ou você faz um dente de cada vez? Como é que você procede nesse momento? Deixa eu ver se eu acho. Tem aqui. Tem aqui em algum lugar. Já está. Verdade, Tá. diastema é um dos procedimentos mais complexos, né? É verdade. Em É termos verdade. de, acho que dois pontos são muito críticos de resina anterior. O primeiro deles é fechamento de diastema, essa macroanatomia ajustada e perfeita. E o segundo deles a gente vai falar mais para o final, né? Que vai ser uma outra dica que eu vou te pedir aqui para compartilhar com nossos colegas, conosco, enfim. Vamos lá. Aqui, ó. Estou usando 4 matrizes ao mesmo tempo. Uau, perfeito. Mas olha só. Tá errado. Não se deve usar assim. Não se deve usar assim. Tá? Por exemplo, para a gente fazer um fechamento de diastema, para eu conseguir a dupla convexidade, realmente eu tenho que instalar as duas matrizes aqui. Ok? Eu tenho que instalar as duas matrizes. Aí eu faço a parede de um dente, tiro essa matriz e faço a parede do outro. Por quê? Se eu não faço isso, deixa eu ver aqui se tem uma outra imagem aqui, ó. Olha o que me acontece. Espaço aberto. Espaço aberto, tá? Eu não consigo fechar o ponto de contato. E aí eu tenho que fazer uma técnica de matriz tracionada aqui para poder fazer isso. Então eu acho que a gente não tem muita lógica em fazer e repetir o procedimento, entendeu? Então, a dica seria, posiciona as duas, faz Isso, exatamente. outro, Exatamente isso aí. Quando a gente posiciona o primeiro, faz uma parede, faz as paredes dele, que tenha que fazer. Aliás, posiciona os dois, faz de um, retira esse que fez, e aí faz do outro, porque você vai aproximar do outro dente com a matriz, você aproxima do outro dente e você consegue deixar mais bem eficiente essa região aí. Tá? Alguém perguntou sobre fio retrator. Fio retrator sempre que eu vou trabalhar em qualquer área que se aproxime da cervical. Se eu vou trabalhar próxima da cervical, sempre fio retrator. Ou isolamento absoluto, como a gente estava mostrando nesse último caso aqui, dente a dente, com amarrilho, com tudo que tem direito. Maravilha. Tem muita gente bacana aí, tem um monte de professor. Tem. O Faliato estava aí. Ideias Ju estão aí. Vivian, um monte de aluna, de monitora nossa. Tem muita gente legal aí. Carol, muita gente bacana. Eu vi bastante gente aí, joia. Beol, que também, não sei se caiu, ele voltou, enfim. Mas é um prazer enorme, uma alegria enorme ter vocês aqui. A Jojo, a Mili. É uma alegria enorme ter vocês aqui conosco, compartilhando, né, tanta informação com essa fera que eu admiro tanto. Também te admiro bastante. Jorginho, deixa eu te perguntar outra coisa. Oi. Finalizada a restauração, tem um procedimento que muitas vezes é muito subvalorizado e que a gente sabe que faz absolutamente toda a diferença, não só no resultado final da nossa restauração, como na longevidade dessa restauração, que chama-se acabamento e polimento. Aí eu queria te perguntar, o que é que não pode faltar na gaveta do meu consultório para eu dar um acabamento e polimento justo, honesto nas minhas restaurações de dentes anteriores? Ixi. Não precisa falar marca, não, que eu não quero te complicar. Não. Não é nem a questão de marca. Porque se a gente for
fazer um polimento justo, honesto para o meu paciente, para a minha resina composta, tratar ela da maneira que ela precisa, a gente precisa de bastante coisa, né? Eu não quero... eu tenho tentado, assim, penso sempre em não tentar complicar a coisa, né? Tentar fazer com que a coisa seja simples e seja reprodutível, tá? Então, algumas coisas que eu acho básicas, básicas de tudo. Disco de lixa, tá? Plástico, fino e de granulação grossa, no máximo a média, tá? Anota aí. Dos dois tamanhos, tá? 3/8 e que normalmente é em polegadas, é meia polegada e 3/8, tá? Você tem que ter os dois tamanhos de disco, tá? Procurar discos que sejam fininhos, ó. Olha só, porque os discos mais finos eu consigo trabalhar áreas proximais, eu consigo trabalhar com discos plásticos, ele tem mais resistência, né? Sistemas tipo pop-on que você tira e vira o disco, isso também facilita o serviço, tá? E dificilmente Uma risca, né, a resina, né, Jorginho? Porque isso é um outro grande problema, né? Não, trabalhar com aqueles mandris de parafuso, aquilo já era, gente. Por favor, eu não sei, assim, a gente aprendeu assim na graduação há alguns anos atrás. Eu e você, assim, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, né, Paulinha? Ontem, Jorginho. É, mas, então, a gente hoje não usa mais esse tipo porque a gente facilita demais a gente estar trabalhando dessa forma. Segunda coisa que eu que eu preciso, que eu posso trabalhar, que eu gostaria de trabalhar, que eu posso recomendar um sistema bom de borrachas, tá? Sistemas eficientes de borracha. A gente tem borrachas no mercado de vários tipos, de vários preços, de várias formas, né? Tem borrachas que são baratinhas e são boas, tem borrachas que são baratas e são excelentes, tem borrachas caríssimas que não valem nada, né? Então a gente tem que tentar trabalhar isso também. Mas borracha tem segredo para trabalhar com borracha, tá? Isso que eu ia falar agora, Jorginho, porque tem até uns trabalhos, né, que mostram exatamente que é tão importante do que você usar uma borracha boa é o tempo de uso dessa borracha e a pressão que você vai usar sobre a resina composta, não é isso? Exatamente isso que eu ia falar agora, tá? A gente vai ter que, eu vou colocar aqui uma outra imagenzinha, né? Uma outra imagenzinha, perdão aqui que esse tá em espanhol, foi numa live que a gente fez há mais ou menos um mês para o pessoal da América Latina, mas são 4 coisas que eu preciso controlar. A pressão, o peso que eu vou colocar na minha mão, tá? O tempo que eu vou trabalhar, o controle eficiente da temperatura e a velocidade de trabalho, tá? Vamos lá. Pressão, tá? Quanto de peso na minha mão eu posso colocar numa borracha para ela dar polimento numa restauração? Qual é o peso correto? Segundo a literatura, o peso correto é em torno de 300 gramas força. E aí, Paulinha, mede aí para mim quanto é 300 gramas força na mão? É um pezinho digital, assim, né? Né? O peso de 300 gramas força, a título de comparação, é o peso que a gente dá na mão, por exemplo, para escovar os dentes. Tá? Mas eu estou falando da pessoa que escova os dentes com a cerda, não aquelas que escovam com o cabo, né? Com a ponta da cerda. Com a ponta da cerda, ele coloca mais ou menos 300 gramas de peso. Então, sobre a resina, pouco peso. Segundo fator, tempo. Tá? Eu preciso de tempo. A borracha precisa de trabalhar bastante para ela tirar riscos e poder diminuir a rugosidade da superfície. Quanto que é esse tempo? No mínimo 1 minuto por borracha por dente. Ok? Gente, anota isso, porque a diferença de polimento é estúpida. Quando você gasta tempo específico, você vai ver que a sua resina vai ficar lisa, ela vai ficar Isso, brilhosa. É diferente. isso é
E isso é com Muito, borracha ruim e com borracha boa, com qualquer tipo de borracha. com certeza. Com Tá? certeza. Não é? Às vezes a gente vê, né, Jorginho, o pessoal dando polimento, aí coloca a borracha e aperta, a borracha chega, dobra assim na cervical, né? Não é para fazer isso de jeito nenhum. É. Não é para imprimir muita força e é para gastar tempo mesmo, né? Usar Uhum. tempo ali para ativar Paciência. aquela resina. Isso, Tá? perfeito. Terceiro fator, controle de temperatura. Trabalhar sobre irrigação, sob irrigação. A gente tem contra-ângulos hoje que saem água, né? Mas eu acho que em tempos de Covid não é tão interessante a gente jogar água numa borracha, porque a borracha vai espalhar isso no consultório inteiro, tá? Existem aqueles aspiradores, não sei se você já usou, você viu alguma coisa, alguém usando aqueles aspiradores para aerosol. A minha experiência não foi legal com aquilo também. Não achei que fosse eficiente, tá? O que a gente usa, né? Existem duas outras técnicas, que é uma, a sua auxiliar fica com uma seringuinha jogando água lá em cima da borracha, intermitente, joga lá, você está passando a borracha, ela jogando um pouquinho de água. E a que eu prefiro é estar com, na minha mão esquerda aqui, ó, uma gaze bem encharcadinha, tá? Eu molho o dente, passa a borracha. Molho o dente, passa a borracha, molho o dente, passa a borracha, molho o dente, passa a borracha. Tá? Por quê? Eu vou criando intermitência, eu não dou tempo da minha borracha esquentar, não esquento a minha resina, né? Não esquento o dente. Então, isso é um dos fatores importantes. E E o em tempos último, de Covid, eu acho que é uma dica sensacional. a Hashtag gente dica. não espalha aerosol no consultório, né? Eu acho que isso faz parte da gente tentar fazer uma boa irrigação, né? Uma gaze bem encharcadinha com água. E o último fator que eu gosto de falar bastante é em relação à velocidade. Muita gente não sabe, mas cada borracha, cada instrumento, cada broquinha, tudo que a gente usa, existe uma velocidade adequada de trabalho. Tem borrachas que vão trabalhar entre 10, 12 até 15 mil RPMs, outras borrachas vão trabalhar entre 10, 7, 5 mil RPMs, tá? Isso também faz diferença, tá? Faz bastante diferença. Mas como é que a gente pode medir isso? Tá? Eu trabalho com motor elétrico. Motor elétrico é fácil. Você digita lá no motor elétrico, eu quero 10 mil RPM, ele coloca para mim 10 mil RPM. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo. Né? Está longe de ser a realidade de todo mundo. Tá? Aí uma dica que eu posso passar para vocês é a seguinte. Vocês têm lá no seu consultório um micromotor. Isso aqui é um micromotor elétrico, na verdade, daqueles de bancada, mas vai funcionar na minha demonstração como isso. Você vai colocar seu contra-ângulo aqui, e aqui embaixo você tem um seletorzinho de velocidade. Ó. Não tem isso? Tá? Bom, calcule que seu micromotor ele vai fazer em torno de 30, 35 mil rotações. Ok? E aí, com aquele seletorzinho aqui, você mais ou menos consegue definir, por exemplo, vamos colocar aqui que seja 30, ok. Então, se ele está na metade da velocidade, ele está me dando 15. Reduz mais um pouquinho, ele está te dando 10. Tá? Em geral, Paulinha, o que a gente faz em relação às velocidades é mais ou menos isso aqui. Ó. Quem quiser, aproveita e printa a tela. Tá? Estou ainda nos mesmos slides em espanhol, mas lá, disco de lixa, pontas laminadas, pontas diamantadas, borrachas espirais, disco de feltro, tá? Feltro hoje, inclusive, eu trabalho com velocidade até mais baixa do que isso aqui. Eu acho que o feltro ele consegue trabalhar melhor quando ele está mais ou menos a 5 mil RPMs, ele funciona delicinha, delicinha. Pode ver, tudo que está aqui com água, ele é irrigado, e feltro e aquelas escovinhas de pelo de cabra, sempre com pasta, tá? Sempre com pasta. E isso também faz a diferença aí. Perfeito. Maravilha. E, Jorginho, eu não vi ali você colocar aquelas escovinhas de carbeto de silício, de alúmina. Você usa, só usa em dente posterior, não usa? Como que é a sua relação com aquelas escovas de polimento? Não morro de amores por elas, não.
né? Sou bem sincero em relação a isso. Eu não morro de amores com carboidrato de silício. Mas eu acho que é sim uma boa opção de acabamento, uma boa opção de polimento. O problema da carbeta de silício, especialmente em dentes anteriores, é o que eu vejo, é que a gente tem que apoiar isso sobre a estrutura do dente, raspar isso com uma certa pressão, uma certa força, tá? A escova ela é rígida, o micromotor da gente, o contra-ângulo, já vibra normalmente. Se eu faço isso sobre um incisivo, olha aqui, ó, o paciente sente. Infelizmente, o paciente sente essa vibração, o paciente se incomoda com isso aí. Eu não gostaria de ter uma carbeta de silício na minha boca. Para dente posterior, já é mais tranquilo, porque a gente vai trabalhar no eixo vertical, né, o longo eixo da raiz, e aí já não tem tanto problema. O paciente nem sente a gente passar a escova lá. Mas para anterior, que você vibra o dente nesse sentido aqui, ó, talvez não seja tão interessante, tá? Hoje a gente tem umas novas tecnologias nas escovas impregnadas com carbeto de silício, que ela tem algumas escovas que são mais macias, umas escovas que são melhores. Né? Exatamente. Então, algumas escovas melhores, para ser bem sincero com você, Paulinho, eu tenho pouquíssima experiência com essas escovas mais novas. Eu tenho uma mais macia, que estava até por aqui hoje. Eu estava olhando aqui, ela estava aqui. Eu gosto um pouco delas para dente posterior. Para dente anterior eu não uso, já usei, mas não uso muito também. Eu acho que não dá aquele brilho que ela promete também, né? Eu acho que a gente precisa pensar assim. E outra coisa, Paula, a gente trabalha brilho, a gente pensa que uma restauração ela tem que estar extremamente brilhosa. Não, não necessariamente. O que eu preciso ter é uma superfície com baixa rugosidade. Exatamente. E baixa rugosidade, como é que eu consigo baixar rugosidade? Trabalhando sequencialmente as borrachas. Né? Borracha da mais abrasiva para menos abrasiva. É bom você falar isso, porque na verdade, às vezes o clínico e até, né, as pessoas, elas confundem um pouco o gloss, que é o brilho, com a rugosidade. E Exatamente. nem sempre eles são diretamente proporcionais. Às vezes eu tenho brilho e polimento são coisas diferentes. Alto brilho, que é uma resina nanoparticular, microparticulada, ou tipo as resinas da Tokuyama, que tem aquele brilho, né, maior. Uhum. E nem sempre o dente tem esse brilho. Lisa, tá pouco rugosa, não é? Então, o gloss, ele não está diretamente relacionado à lisura superficial. Isso é muito importante da gente falar. E a durabilidade da resina, né, ela está muito ligada a essa lisura de superfície. E por isso que o acabamento e polimento é um passo de extrema importância que não pode ser negligenciado de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Né? Ele tem que ser muito valorizado. Exatamente. E para polimento proximal, Jorginho, o que é que você recomenda? O que é que você tem na gaveta? Polimento proximal tem isso aqui, ó. Isso é fio dental daquele tipo Superfloss da Oral-B Superfloss, tá? A gente usa muito lixa, né? Usa lixa Epitex para poder dar o acabamento da proximal. Eu, inclusive, utilizo mais as lixas de... Ah, não tá aqui. Não tá aqui, não vou poder mostrar agora. Olha o PV aí. PV tá aí? Tá. PV, o que tem na sua gaveta, PV? Fala aí, PV que tava com essa brincadeirinha de gaveta esses dias aí. Bom, e eu gosto de utilizar, além da Epitex para dar acabamento, para dar polimento nessa aqui, eu uso fio Superfloss associado com pasta. Então eu posso impregnar o fio, eu posso colocar a pasta entre os dentes e puxar tracionar esse fio ali para ele dar aquele brilhinho ali naquela região ali, dar um bom acabamento naquela região, tá? Eu gosto dessas duas coisas aí. Legal. Jorginho, quando você tem um excesso bem... Assim, às vezes a gente acaba de fazer uma restauração, seja em posterior, seja anterior, agora eu vou dar uma englobada geral, ou então até após cimentação de alguma peça indireta, e você deixa um excesso considerável na proximal, sabe? Aquele excesso
assim, que a Epitex não tira? Como é que você faz essa remoção de excesso interproximal? Cérvico proximal ali, né? Isso, perfeito, perfeito. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó, tava mostrando, ó, faltou mostrar isso aqui, né, ó. Aqui, ó. Show! Epitex trabalhando aqui, ó. Eu gosto muito dessa granulação, tá? Que é a extra fina. Eu só tenho trabalhado com a extra fina. Não tenho trabalhado com outras, tá? Somente com a extra fina. Mas para aquela região cérvico-proximal, tá? Uso muito isso aqui, ó. Lâmina de bisturi número 12, tá? Porque essa lâmina aqui, o formato da lâmina de bisturi 12, né, ela me permite fazer um desgaste na região cervical, fazendo um movimento de cunha para fazer esse desgaste e tirar pequenas lascas de material, tá? Para poder dar acabamento ali. Existem outros instrumentais, por exemplo, existe um instrumental da LM Art chamado Excesso, Eu né? amo. Tem o Gosto excesso, que muito. também é legal para tirar. Muito. Ele parece uma curetinha universal, assim, que você. Ele é também bem Amo. interessante, bem fininho, também Sabe funciona que, bem. gente, antes dessa pandemia começar, eu testei também um instrumental que eu negligenciei de gravar ele, mas assim, é um instrumental novo, ele é da pediatria e ele está sendo comercializado pela Millennium. Fantástico para remoção de excesso também, muito legal. Ele é muito fininho e ele tem uma curvatura que ele vai na próxima cervical, assim, bem, de uma forma bem interessante, muito bacana mesmo. Até quem me falou sobre esse. Ó, o Paulão tá aí também. Quem me falou desse instrumental da odontopediatria foi até o Kleber, da Milênio. Kleber é da sua Muito região legal. aí, né? E É, ele falou muito para mim, legal. ó, Jorginho, eu tenho um material para você que eu quero lhe mostrar, não sei o que, deixa passar a pandemia, eu vou te visitar, vamos mostrar isso aqui, tá? Teste, Jorginho, ele é muito bom, muito bom. Sabe aquele excesso cervical chato de você tirar, sabe? Que dá trabalho. Ele é muito legal. Uma Tá? dica bacana mesmo. O pessoal está falando aqui em relação a Epitex. Epitex ele andou com muito problema de importação. A GC andou com muito problema de importação desde o ano passado, que está difícil de encontrar Epitex, tá? Então, vocês podem fazer o seguinte: entre em contato direto com a GC no Brasil, tá? Vai em Instagram, vai em Facebook, vai no 0800, vai no site, entre em contato com a GC e pergunta onde tem, porque eles trazem para o Brasil e repassam para dentais. E muitas vezes as dentais não colocam no seu site, né? Não coloca no seu site. Hoje mesmo até uma colega falou para mim que queria comprar máscaras e essa semana a gente comprou máscara da Kremer, que no site não tem. No Perfeito. site não tem. No site tem uma de R$ 150. Mas na Kremer, se você ligar no telefone lá, tem uma de 49, Jorginho, tá? tem muita gente perguntando do instrumental da Millennium. Eu vou colocar no Instagram da Conceito Expressão, eu vou ver o nome direitinho e vou colocar. Eu realmente não estou me lembrando do nome agora, é uma falha minha, peço desculpas, mas eu vou colocar no nosso site lá, na nossa página do Instagram. Prometo, prometo que eu vou E colocar. teve uma pergunta que passou aqui, eu queria falar sobre ela, tá? Acho que foi a Anaí Santos que perguntou sobre Enhance, tá? Ah, eu vi também. Então, Enhance é uma borracha de acabamento e polimento, mas que pouca gente sabe que a Enhance ela foi desenvolvida para você desgastar a borracha inteira no dente. Ela tem granulação progressiva. Então, ela começa dando acabamento e você vai desgastando, desgastando até desmanchar ela em cima do seu dente. E lá no final que ela dá polimento, tá? Pensando por esse lado, tá? Ela pode ser uma boa opção. Porém, se torna uma opção extremamente cara, Perfeito. Perfeita né? colocação. Porque a Enhance ela já é cara por natureza. Já é uma É. borracha cara por natureza. E se você for trabalhar com esse pensamento, vai ter problemas. Uma outra coisa legal que a gente descobriu de borracha há pouco tempo, não sei se você sabe disso, Paulinha,
Sabe que você tem aquela história que panela velha faz comida boa? Tá? Com borracha de polimento, a gente descobriu, o pessoal lá de Uberlândia, Bruninho, descobriu há pouco tempo que borracha, depois do quinto ciclo de esterilização, funciona melhor. É mesmo? Essa é uma... Vou ter que chamar o Bruno para conversar com ele aqui, viu? Exatamente, olha só, borracha depois do quinto ciclo de esterilização funciona melhor. Borracha não é descartável. Disco Às vezes a tá? gente vê, e às vezes a gente vê aquela borracha ficando pequenininha e fala, ai, não vou mais usar ela, né? E ali que ela tá boa. Então, ela depois do quinto ciclo. Agora tem borrachas e borrachas, tá? Tem borrachas, por exemplo, que o abrasivo ele fica concentrado numa posição só, então ela não funciona bem, né? As borrachas, eu não falei em marcas de borracha aqui, mas uma borracha que eu gosto muito, muito mesmo, que eu acho assim, acho que o melhor custo-benefício que a gente tem no mercado chama GIF da Ultradente, tá? Um sistema Bem, borracha macia, borracha que dá bom acabamento, borracha que dá bom polimento. Cara, eu acho o GIF perfeita para o clínico. Pro dia a gosto muito, dia, pro dia a gosto dia, muito é também. GIF no dia a dia, tá? Estão perguntando muito aqui dos espirais. Quer falar um pouquinho deles? Espiral, a gente tem algumas borrachas espirais no mercado, a gente tem algumas opções. Eu tenho Tem experiência uma básica. opção bem bacana, né? De custo-benefício, que é da Jota, tem da América, né? Eu tenho experiência com 4 borrachas, tá? A da América não tá aqui, mas eu utilizei a American Burst há pouco tempo aí. Então, e eu gostei da American Burst, tá? Elas são 3 borrachas, inclusive, são uma sequência de 3 borrachas da American Burst e ela é interessante de um custo mais baixo, ok? Hoje eu trabalho muito com essa da Jota, tá? Eu acho que entre a Jota e a Eve, tá? A diferença é muito pequena. A Eve me parece me dar mais brilho, mas o brilho da Eve é um pouco enganoso, tá? Porque o paciente, quando volta na outra sessão, já não tem mais aquele brilho todo. Ele quebra um pouco do brilho, tá? A E o J parece. custo da IVE também é bem mais alto, né, Jorginho? Não é tão mais alto, não, tá? Não é tão mais alto, não. Tipo, a J ela tava custando em torno de 50 e poucos reais e a Eve 70 e poucos reais cada uma, tá? Mas tinha essa diferença. Agora, essa aqui que eu trabalhei, que nós não temos ainda, né? Vou até tirar aqui o agosto, porque também já não vem mais. Já não vem mais em agosto. A promessa era para Só você que vem pra cá em agosto, Jorginho. Só eu. Não vem, Eu vou. Eu vou. Essa aqui é em agosto do ano passado, era para agosto do ano passado, aí eles decidiram esperar um pouco, e aí acabou não saindo, e aí agora em janeiro eles estavam super animados, Jorginho, vamos fazer, eu estava fazendo um trabalho junto com eles, aí veio pandemia, acabou tudo. Mas não tem problema algum, tá? Essa borracha eu gostei demais, a GIF em espiral que a gente tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem. Infelizmente ainda não tem, mas vai ter. Alguém perguntou da 3M, a borracha da 3M, eu acho ela interessante para áreas proximais, para você tentar trabalhar em área de ela é bem sombra ali, para dar um fininha, né? acabamento, porque ela é fininha. Mas eu não gosto do brilho que ela dá. Ela dá pouco brilho para a borracha que ela é e para o preço até que ela é, a forma de trabalho dela. Eu acho que é uma borracha que ela é boa, mas ela só é boa, né? Ela não chega a ser excelente, não. Infelizmente, não. Né? Maravilha. Jorginho, eu queria uma outra dica, né? Bora. Que é a última que eu vou te pedir. Um outro. Bora que Né? já já eu tenho miota. Eu tenho miota. Hoje eu tenho 2. É a primeira vez que eu faço 2. É a primeira vez que eu faço 2. Tá? Tem que descansar, tem que beber água. Tem nada. A gente emenda uma na outra e vamos embora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um dos grandes desafios restauradores, principalmente com a resina composta, é substrato escurecido. Esse é um problema tão grande, que a gente tem feito algumas pesquisas lá na UFBA. A gente tem um... Só para responder a Carol que perguntou aí, ó. Tá. Carol perguntou, ó, tá aí, Carol.
Eu tenho usado demais isso aqui, ó, tá? Sou apaixonado por essa pasta aqui, tá? E tem que usar as duas, tá? A de 1 micra e a de meio micra sequencial, tá? Jorginho, então vamos fazer o seguinte, antes da gente começar esse outro assunto que é bem desconhecido, vamos fechar essa gaveta aí de dicas Fecha a voltadas gaveta. para o alimento. Então a gente precisa de discos finos, de preferência, Isso. do tipo Popion. A Uhum. gente precisa de borrachas boas e usadas de forma sequencial. Mais Certo. importante do que a marca da borracha é a forma de uso dessa borracha. É Fechou, o peso Paulinha. que a gente coloca e o tempo que a gente coloca. Para aproximar, eu preciso de um removedor de excessos para aqueles excessos mais grosseiros, uma lixa mais fina, tipo Epitex, e um fiozinho ali usado com Um polidor. um polidorzinho. Beleza. E para finalizar, para abrir aquele brilho final, arrematar, fechar ali a receita, a gente usa o feltro com as pastas de De polimento. polimento. Tá. E normalmente a gente usa sequencialmente, por exemplo, a pasta da Ultradente, a gente usa a de 1 e a de meio micra. Beleza? É isso aí, fechou. A pasta ela tem duas funções, na verdade. A pasta ela diminui ainda mais a rugosidade superficial, tá? E, por consequência, ela também consegue dar o brilho, tá? Ela consegue também dar o brilho. Especialmente as pastas que são diamantadas. As pastas que são de óxido de alumínio, elas só dão brilho. Elas não fazem diminuição da rugosidade superficial. Por exemplo, tem uma pasta excepcional. Todo mundo ama Enamelize. Só que Enamelize só dá brilho. Se você não passar a borracha bem passada, tá? Você não diminui a rugosidade superficial. Tá? Ela pode dar um brilho maior e você não consegue fazer com que ele fica, com que esse brilho seja realmente eficiente e longevo. Jorginho, perguntaram aqui, na falta da Epitex, o que você pode sugerir para esse polimento profissional? Que lixa você poderia sugerir? Tá, olha só. Eu trabalhei por muitos e muitos anos com aquela lixinha da 3M. E a lixa da 3M, o que acontece? Ela é tão espessa, a lixa em si, não o óxido, mas o material é tão espesso que quando a gente consegue entrar e dar acabamento, a gente rompe ponto de contato. Por isso eu preciso de lixas mais finas. Então, Epitex é campeã nisso aí. Não existe Epitex, aí vem um abismo para chegar alguém. Uma lixa que eu usei, eu achei bem interessante, já usei no passado, faz muito tempo que eu não uso, são as lixas da Oraltec. Tá? Procurem Oraltec, que são lixas de menor espessura também, e são lixinhas mais estreitas, que inclusive você consegue dar aquele acabamento embaixo da papila. Tá? Eu gosto daquelas lixas da Oraltec. Fora isso, eu não tenho muita experiência com outras lixas, não. Tá? Não consigo trabalhar, ou não me vejo trabalhando com outras lixas, não. O bom da Epitex é que você compra aquele rolo, aquilo dura muito. Você não... E tem que ter experiência para entrar, para conseguir fazer isso bem direitinho. Tá? Algumas pessoas me perguntam sobre DH Pro. A DH Pro, eu não tenho nenhum tipo de relação comercial com eles e eu preciso, inclusive, responder uma mensagem que a DH Pro me mandou. Para começar a conhecer os produtos da DH Pro. Eu sou muito franco, assim, Paulinha, eu gosto de falar daquilo que eu conheço. Eu não vou falar daquilo que eu não conheço. Né? A gente então, não tem como falar sem ter trabalhado, né? Porque a gente ouvir por outras pessoas é uma coisa, né? Ouvir por outras pessoas é uma coisa. E aí é muito difícil a gente só basear a nossa opinião sobre o que ouviu falar de alguém, né? Então, assim, infelizmente, hoje eu não consigo falar nada sobre DH Pro, infelizmente, ainda não. Mas num futuro próximo, quem sabe? Perfeito. Maravilha, maravilha.
Eu não sei quanto tempo a gente tem, acabei me perdendo aqui. Na verdade, meu computador estava aberto, eu acho que a internet estava competindo, por isso estava caindo, eu acabei Ah, fechando. tá. E Mas eu era acho que a gente não tem muito tempo, não. A gente deve ter aí uns 5 minutos, alguma meu, coisa assim. meu controle de horário. Então, vamos falar rapidíssimo, nesses 5 minutos aí, sobre esse grande desafio, Jorginho, que são dentes escurecidos. Eu tinha começado a falar para você, e Uhum. essa é uma pesquisa nossa na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. A gente tem um aparelho de um espectrofotômetro que avalia a cor, e a gente tem tentado fazer alguns trabalhos, incluindo aí, associando essa avaliação de cor com a avaliação clínica também, sobre como mascarar fundos escurecidos. Porque eu acho que isso é um dos grandes desafios restauradores que a gente tenha, seja o material que a gente escolher, né? Tanto cerâmica quanto resina. E a gente até fez um trabalho muito interessante, porque a gente sempre teve aquela na cabeça, né, que o substrato escurecido ele é muito melhor mascarado com a cerâmica. E, na verdade, a gente, uma aluna nossa defendeu o doutorado no ano passado, comparando a capacidade de mascaramento do escurecido com uma resina opaca e com uma cerâmica. E pasme, a resina ela me deu muito mais trabalho, muito mais versatilidade nesse mascaramento do que a própria cerâmica. Então, a resina composta, ela hoje, principalmente quando a gente associa a esses opacificadores mais fluidos ou opacificadores de consistência regular, ela nos permite uma possibilidade de trabalho muito grande. O que você tem para falar disso, Jorginho? Qual é a sua experiência com o trabalho com resina composta sobre substratos escurecidos? O que você tem feito? Como é que você tem trabalhado? Vamos lá, Paulinha. A gente tem algumas formas de trabalho para conseguir resolver dentes escuros, tá? Mas antes de resolver o dente escuro, eu tenho que meio que criar um diagnóstico, um prognóstico desse tipo de transformação. Então, primeiro eu tenho que entender o grau de escurecimento. Ele foge muito, ele foge pouco do que eu tenho de referência. Por exemplo, um dente que ele é A3 para um dente que ele é A1, ele não foge tanto. Né? Para referência A1, ele não foge tanto. Eu consigo fazer isso de uma forma mais tranquila. Né? Então, por exemplo, eu posso utilizar uma resina de uma opacidade maior, uma dentina mais opaca, como a dentina da Forma, a dentina da 50, numa cor mais clara, que ele vai conseguir equilibrar o substrato para mim. Tá? Se eu tenho maiores diferenças de cor, vamos lá, de 3 tons para cima, aí eu prefiro partir para o opacificador. Bom, um agente opacificador, o que é? Um agente que ele vai barrar aquele fundo escuro que a gente tem. Tá? Bom, quanto mais escuro, quanto mais Diferença de cor, né? diferente, exatamente, maior a diferença de cor, maior o contraste, mais eu vou ter que preparar. Tá? E a depender do tipo de opacificador, eu também posso preparar mais ou menos. Então, uma outra coisa que eu tenho que ter noção na minha cabeça é que eu tenho que ter espaço de trabalho. Se eu não tenho espaço para trabalhar, não vou conseguir resolver. E é a única situação clínica onde, para resina, eu tenho que desgastar mais do que para cerâmica. Porque em laboratório, o cara consegue resolver de uma forma mais tranquila, com uma espessura um pouco menor. Tá? Então, assim, escurecimentos mais suaves, tá? 1 milímetro. Para escurecimentos mais escuros, vai chegar até 2. Tá? Então, a gente Com, tem essa janela de trabalho aqui. com, Basicamente, entre 1 e 2 milímetros. e um dos pontos mais importantes, né, Jorginho, é exatamente a gente definir esse entendimento da cor do substrato. E, às vezes, é importante saber, e aí é diferente daquela escolha de cor, que é quando o paciente sentar. A escolha de cor, a avaliação de cor do substrato é depois do preparo. Por Sim? quê?
No preparo, eu vou encontrar um substrato muito mais escuro do que o que eu encontrei previamente. Então, se o paciente chega para a gente com um substrato A3,5, quando eu preparo aquele dente, o substrato vai para A4, A5, não é verdade? Então, ele Antes de escurece. preparar, depois de preparar. Perfeito, perfeito. Olha a diferença de cor que eu tenho aqui. Obviamente a gente não tem aqui uma... Tentando iluminar um pouco melhor, mas a gente não tem aqui uma... como fazer, até porque está filmando a tela do computador, mas isso aqui está mais claro do que isso aqui, tá? Se eu achava que essa cor aqui era um A14, essa aqui é um A18. Perfeito, verdade. Né? Então, Verdade. prepara. Prepara e registra a cor, né? Exatamente. Registra a cor, depois você prepara, né? E aí depois você vê de novo qual o tipo de opacificador que você pode utilizar. E aí você falou da questão da dinâmica do opacificador, que isso também faz diferença. Né? Outra coisa, né, Jorginho? Por muito tempo se acreditava que o opacificador é aquela coisa branca, opaca, que vai mascarar tudo. E, na verdade, quando a gente usa simplesmente um branco opaco, a gente piora a nossa vida. Porque, ok, até bloqueia aquele substrato escuro, só que na cervical eu preciso trabalhar, porque senão eu vou ter uma restauração extremamente artificial pelo excesso de luminosidade, às vezes, ou de artificialidade na região cervical, não é verdade? O grande problema do branco, Paulinha, é que quando eu consigo opacificar com branco, quando eu consigo opacificar com rosa, por exemplo, né, no caso do Pink Opaquer, o grande problema desse material é que depois eu tenho que esconder esse material também. Exatamente. Você esconde um, você esconde a barra, o escurecido, para depois barrar o branco. Né? A alternativa que a gente encontrou para barrar o branco é justamente pintar esse branco aqui. Ó. E aí eu posso usar um corante, por exemplo, pode ser um amarelo, pode ser um ocre, né? Que eu pinto e aí eu equilibro. Aí agora fica fácil. Porque se eu for barrar esse branco, se eu for barrar esse branco aqui, desculpa voltar aqui tudo. Se eu barrar isso com resina, eu preciso de uma espessura de preparo muito grande. Uma camada de resina aqui muito grande por cima, então eu preciso desgastar mais. Então, a gente aprendeu a fazer, eu aprendi pelo menos a fazer escurecido dessa forma. A gente fazia o branco, depois tacava um bolo de resina por cima e você acabava tendo que ter um espaço muito grande para trabalho e dificultava. Então, uma forma que a gente achou foi pintar. Dentro das formas de pintura, a gente começou a estudar outras coisas, né? Passado o tempo, a gente começou a misturar corante na resina, espatulava aquilo ali. Calixto fazia muito isso, de espatular e misturar a resina, colocava por cima. Colocava por cima do dente, a resina espatulada. E aí que surgiu, junto com a Ultradente, a ideia de fazer o opacificador da forma, né? O opacificador da forma. Paulinha, eu tô achando que a nossa live vai cair. Se ela cair, a gente abre outra, tá? Para terminar. O opacificador da forma, que a ideia de ser o quê? Ela pega aquela resina branca, adiciona pigmento e eu consigo, com uma camada de 0,3 milímetros, ok? Deixar o dente com um substrato próximo de um A2 ou de um A3, tá? A ideia é justamente essa, que essa consiga barrar a cor escura do meu substrato com uma espessura baixa. Né? Então a gente barrou esse substrato com 0,3 milímetros de espessura de material. Tá? E isso é uma forma de trabalhar com resina do tipo regular. Agora a gente tem também as opções flow. A gente tem 1 minuto e 38, mas vamos lá. Vai cair, a gente volta. Vai cair, a gente abre de novo, nem que seja só para despedir. Tá? E aí a gente também tem as opções de resinas do tipo flow. E as resinas do tipo flow, elas podem ter diferentes níveis de opacidade. Né? Então tem resinas que vão trabalhar, resinas que não são tão opacas, que eu posso fazer uma camada regular sobre o dente. Né? Resinas
Resinas que eu vou fazer uma... Aqui, ó. Eu vou colocar sobre a área escura lá, ela funciona com uma resininha flow. Eu coloco sobre aquela área escura, espalho com um pincel e eu tenho a opacificação daquela região. Isso é bem interessante, tá? Isso aqui a gente consegue trabalhar muito bem esse tipo Essa aqui é a Renamel, a Creative Color Opaque da Cosmident. E ela já é maquiada. Perfeito. Vamos retomar aí nossa conversa sobre a restauração de dentes escurecidos, né? Isso aí, Jorginho. Beleza. Voltamos. Será que o pessoal vai voltar? Eu fico com medo quando cai assim, porque às vezes as pessoas veem outras lives lá e querem entrar nas outras lives. É verdade, mas voltam, estão voltando devagarinho aí, ó. Nós tínhamos aproximadamente 100 e poucas pessoas, já tem aí 60, chegando. Eu acho que você está trazendo tanta dica bacana que eu se estivesse assistindo, voltaria correndo. Mas, Jorginho... Oi, TT! Antes de voltar e aí você falar, é bacana a gente trabalhar isso, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que para clarear um dente escuro eu tenho que jogar o oposto, o mais branco, o mais luminoso possível. Às vezes não há um entendimento que a gente precisa colocar uma cor semelhante ao substrato que a gente quer copiar, né? Uhum. E não o mais branco, o mais claro possível. Porque esse mais branco, esse mais claro possível gera, às vezes, essa artificialidade que não é desejada, né? Que é complicado até, às vezes, a gente manipular. Exatamente. Então, Exatamente. muito bacana esse conceito óptico mesmo, de que a gente quer igualar o outro substrato e não deixar muito branco, né? Clarear demais. Não é essa a intenção quando a gente usa um opacificador. Isso, Paulinha. A gente estava falando dos opacificadores, né? A gente tem um opacificador em forma de pasta, né? O regularzinho, que a gente consegue trabalhar, e a questão do flow. O flow a gente tem uma facilidade, mas a gente não consegue controlar muita espessura. A gente tem mais dificuldade de controle de espessura quando trabalha com uma resina flow. E aí, às vezes, pode colocar de mais, às vezes pode colocar de menos, que é normalmente o erro. A pessoa colocar pouco opacificador, que é normalmente o erro, e aí a restauração acaba mais acinzentada do que deveria ficar. E principalmente os opacificadores flow de cobertura regular é que são um problema, que são mais difíceis de trabalhar. Então aí entra aquele da Renamel que eu mostrei o videozinho, entra o Masking Liner da GC, entra o da Tokuyama, entra o High Opaque da Voco, o Amaris High Opaque. E às vezes, né, Jorginho, a gente não consegue colocar uma camada muito homogênea, né? A camada ela fica meio falhada mesmo. E aí, às vezes, o profissional, no afã de botar aquela camada sem falhas, deixa a restauração como um todo opaca demais, com pouca vida, né? Com pouco trabalho de translucidez ali sobre aquela estrutura dental. Então, esse uso, a quantidade de uso, requer um treinamento mesmo, né? Requer saber como utilizar, como aplicar sobre o dente. Porque não é simplesmente aplicar no dente e pronto, sem algum critério, sem saber como espalhar, como homogeneizar aquela camada sobre a estrutura dental escurecida, né? Quando a gente trabalha com a resina flow regular ou de cobertura regular, onde a gente erra mais. Agora existem flows que são extremamente opacas, né? Essas flows que são extremamente opacas, apesar dela ter mais possibilidade de dar muita luminosidade, que é ruim para a restauração, ela fica muito luminosa, ela se torna mais previsível o trabalho se torna mais previsível nelas se você trabalhar de uma forma correta. Então, com uma dessas muito opacas, e aí eu cito como exemplo de duas muito opacas, a Empress Opaque e a
a da Angelus, chama Alpac, você não deve trabalhar com uma cobertura total, você deve trabalhar com uma cobertura parcial do dente, de uma forma irregular, ó, ou chamada também de craquelada, né? Você quebra isso aqui em vários pontinhos, porque a reflexão de luz Você de causa uma várias forma mais difusa filtrações, assim, de luz dentro da própria, e dentro da restauração. própria massa, e aí você consegue o equilíbrio correto, né? Em cima disso aqui, a gente vai pegar e vai colocar a resina de dentina que precisa, vai colocar, mas a forma de trabalho nesse jeito aqui se torna um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo a questão do controle, né? Obviamente, se eu colocar a quantidade errada, se eu colocar muito, ele vai ficar muito luminoso, se eu colocar pouco, ele vai ficar pouco luminoso, né? Por isso que talvez trabalhar com sistemas onde eu tenha consistência regular aqui, ó, talvez seja mais fácil para o clínico, mais previsível para o clínico. Alguém perguntou aí como é que eu vou saber a camada, né? Como é que eu vou saber se vai opacificar bem ou não? Você tem que chegar naquela situação que eu falei. Você tem que ter espaço de trabalho e depois do espaço de trabalho você tem que colocar uma camada suficiente, escondeu. Polimerizou, por exemplo, usou forma Paker, polimerizou, escondeu, ótimo. Tá com dúvida se escondeu? Tá com dúvida se escondeu? Põe um espelho por palatino, joga a luz do refletor no espelho e veja a diferença de cor que você tem da sua face palatina no espelho para o seu dente aqui na frente, tá? É uma outra forma de ver. E aí você pode optar ou decidir se você vai usar uma dentina sobre esse opacificador mais opaca um pouco ou se vai usar uma dentina regular, de opacidade equilibrada. E, Jorginho, só para linkar com o que você falou logo no início, na nossa conversa, além da escolha desse opacificador, o entendimento sobre do a sistema de resina, opacidade da resina de dentina que você vai usar sobre ele também é muito importante, né? Porque daí você vai usar um opacificador e de repente você usa uma resina de corpo. Poxa, aí, né? Às vezes você tem que usar uma resina um pouco mais opaca, a depender de quanto você mascarou, você pode mascarar parcialmente com aquele opaque e de repente você usa também uma resina que te promova essa opacidade, né? Uma resina um pouco mais opaca de dentina. Então, é importante que a gente tenha, para poder manejar esse dente escurecido, não só opacificadores, mas jogos distintos de opacidade de resina. Né? Eu acho que o entendimento da opacidade de resina é fundamental, tá? E aí, quer aprender como você trabalha com a resina? Pega uma quantidadezinha de resina, põe uma bolinha de resina, põe em cima de uma superfície, preferencialmente uma superfície escura, tá? Pega diferentes resinas, uma bolinha de resina, vai polimerizando aquilo ali para você entender o que ela consegue cobrir ou não, né? Pega um dente extraído, por exemplo, coloca resina sobre o dente, um manequim, né? Coloca camadas de resina sobre camadas de resina. Estude a sua resina. Estudar a resina é importante. Eu gosto muito dessa resina aqui. Ótimo. Em cima dessa resina você pode trabalhar, né? Você falou assim, em cima do opacificador, eu posso usar o corpo, eu posso usar dentina, né? Então vai depender muito. Se você acha que você conseguiu fazer opacificação boa, minha opacificação é ótima, já tá beleza, às vezes você pode até finalizar a restauração com esmalte. Exato. Né? Se você tiver um esmalte com a translucidez de corpo, você consegue finalizar bem. Né? Então, assim, vai depender muito do espaço que você tem. Se você, conseguiu opacificar, mas você tem muito espaço, você precisa de reproduzir dentina e esmalte. Se você tem pouco espaço, você pode até fazer corpo e esmalte, pode fazer só corpo. Entendeu? Então vai depender muito do que a gente está vendo ali, do que você consegue trabalhar no material. E também, né, Jorginho, além do espaço que você tem e da cor que você quer chegar, depende também muito do seu sistema. Porque às vezes a gente tem alguns sistemas que não tem corpo, por exemplo. A resina de dentina é um corpo, né? Sim. Ela tem uma opacidade de corpo. E eu tenho, Harmonize. por exemplo, da 3M, que a resina de dentina é muito opaca. A gente raramente usa. Usa. Né?
vai usar uma resina ali de corpo, enfim. Então depende muito, é aquela história que a gente começou a conversar, é o início da nossa conversa. É conhecer as características óticas do sistema ou dos sistemas que você vai escolher para utilizar, né? Exatamente. Você pode fazer inúmeras restaurações, você não precisa ter todos os sistemas disponíveis no mercado, mas você precisa conhecer os sistemas que você escolhe para utilizar. Porque conhecendo, poxa, aí fica tranquilo. É como se a gente conversasse de uma maneira muito tranquila com o nosso sistema. E aí, quando isso acontece, né, Jorginho, a gente olha para um dente e a gente já sabe o que vai colocar. A gente já sabe qual é o esmalte que a gente quer, a gente já sabe qual é a dentina que a gente quer, a gente sabe se é só corpo que a gente vai usar. Então, mas isso passa por uma linha, por uma curva de aprendizado mesmo, por domínio óptico, domínio óptico, tanto do dente quanto do seu sistema resinoso ou dos sistemas resinosos que você vai utilizar. Em relação ao sistema de resina, assim, ó, a partir do momento que você conhece seu sistema de resina e que você consegue trabalhar bem com o seu sistema de resina, com o passar do tempo, você vai ver que vai virar até de cor. Você já conhece tanto aquele sistema que você bate o olho no dente e fala, isso aqui é isso aqui, pá, pá, pá. Você não faz tomada de cor quando você conhece o sistema de resina. Você trabalha assim, ó. E aí o seu pedido de todos os dias antes de dormir é que o fabricante não tire a resina do mercado. O fabricante não tire a resina do mercado. Porque isso acontece, a resina modifica, às vezes sai resina, entra resina, sai resina, entra resina. Né? Por exemplo, Jorginho, e voltando àquilo que a gente falou, né? É importante também que você sempre anote na ficha do seu paciente as cores, a marca que você usou, porque esse paciente vai voltar provavelmente com uma resina delaminada, lascada, alguma coisa vai acontecer, porque acontece. Acontece com o paciente que aperta o dente, e tem gente apertando o dente demais com essa situação que a gente está vivendo. E quanto mais você tiver esse controle do seu paciente, da resina que você está utilizando, perfeito, porque você vai fazer um reparo muito mais rápido, você vai fazer uma restauração parcial daquele dente fraturado de maneira muito mais direta, muito mais objetiva, muito melhor. Né? Então, isso é muito importante também. É isso aí, Paulinho. Bom, eu acho que o pessoal gostou, viu? Porque voltaram. Eu tava vendo aí, tava vendo. O pessoal tá comentando bastante aí. Gostei também de saber. Jorginho, eu sabia que ia ser muito legal. Eu sabia que essa nossa conversa ia ser bacana. Eu sabia que você ia contribuir brilhantemente, dando dicas pertinentes, dicas realistas, dicas do dia a dia e de forma muito clara, porque você é assim. Né? Obrigado. Você ensina o que você faz. Você ensina o seu dia a dia. E quando você ensina o seu dia a dia e tem o talento de saber transmitir aquilo que você sabe, só pode dar nisso, né? A transmissão e o compartilhamento de uma maneira tão leve, tão clara, tão assim, parecendo um bate-papo mesmo. Eu tenho certeza que quando tudo isso passar, essas dicas que você compartilhou aqui com a gente, que foram mais do que preciosas, vão entrar no dia a dia do consultório de cada uma dessas pessoas que tiveram a oportunidade de te assistir e que isso vai fazer diferença, né? É claro que isso não substitui um treinamento, um curso pessoal, um curso presencial, onde a gente bota a mão na massa, onde a gente aprende a dar aquele contorno mais convexo numa proximal, onde a gente aprende a usar uma matriz como essa, onde a gente pega na mão as resinas compostas e tem a possibilidade, que eu acho que um dos grandes benefícios desses cursos, Jorginho, me corrija se eu estiver errada, é o clínico ter a oportunidade de ver vários sistemas. E daí ele pode escolher qual comprar no consultório, porque ele não precisa comprar todos, é muito caro comprar todos. Então, ele pode ter essa oportunidade, né, de conhecer os sistemas e de optar por qual ele quer comprar, se ele quer transitar para outro sistema, enfim.
Então, olha, meu nome é só gratidão por tudo isso, por esse encontro aqui delicioso, né? A Foi hora ótimo, gostei passou também, adorei. rapidamente, demais, 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 foi muito bom. E a gente está contando os meses para te ter aqui em agosto, viu? Tá Depois certo. a gente comunica aí para o pessoal as datas, todas certinhas. E rezar, né, Jorginho, para isso tudo passar, Nossa, que isso passe logo, odeio esse coronga. para que a gente mantenha em saúde, que isso tudo vá embora e que a gente volte a se encontrar, a se abraçar, a compartilhar momentos presenciais e especiais de aprendizado e de celebração da amizade, né? Que a odontologia também nos dá muita amizade. E você Exatamente. é, é um grande amigo, que eu tenho um carinho enorme que a odontologia me deu. Então, em nome da Obrigado, Conselho, Paulinha. muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. E obrigada pelas super dicas, obrigada pelo bate-papo, eu também aprendi muito. E vamos ver, vamos marcar mais, né? É, vamos, depois a gente marca outra. Né? Já vi gente pedindo outra, depois a gente marca mais uma. Paulinha, eu Vamos. agradeço a Beijo. oportunidade, agradeço o convite, né? E agradeço o pessoal que ficou aí. A live foi bem legal, foi bem dinâmica. Adorei também estar aqui com vocês. Joia, um beijo na Noêmia também, tá? Beijo Beijo pra grande. você, Boa nossas live, crianças. tá cheia de É, porque, ó, pessoal, vai me ver lá falar com o Mioto daqui a 44 minutos. eu vou sim, eu vou sim. Tchau, Beijo enorme tchau. pra você, brigadíssimo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Nada.